medo de morrer, pois o frio congelava, não podia me mover, porque fui assim tão longe, que tolice cometi. Se eu pudesse eu voltaria para nunca mais sair. De repente ouvi ao longe uma voz tão familiar. Era o meu pastor chamando, quase rouco de gritar. Me avistou lá no penhasco e correu pra me alcançar. Estendeu-me o seu cajado, conseguiu me resgatar. Choro agora de tristeza, no meu peito eu sinto a dor. Dor maior é quando penso que deixei o meu pastor, que me abraça em seu peito e com força me sustém. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Bom dia a todos. Que a graça do Senhor Jesus possa alcançar cada um de nós. Alcançar cada um de nós nesta manhã de sábado. É sempre bom poder estar na companhia dos irmãos, poder retornar ao Monte Castelo. Para a gente é sempre uma honra. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jeremias, no capítulo 6. Jeremias capítulo 6. Amém? Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, chegamos ao momento mais solene da manhã de sábado, que é quando vamos abrir a Tua palavra e compartilhar o pão com os irmãos. Que o Senhor possa ser o nosso professor nesta manhã, o nosso instrutor, e que tudo que for falado aqui nesta manhã seja para o crescimento da Tua igreja e para a honra e glória do Teu nome. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Jeremias capítulo 6, verso 16. 6,16 diz assim: Assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos nele. O conselho de Deus, através do profeta Jeremias, é que nós devemos procurar nas veredas antigas qual é o bom caminho.
Eu escolhi esse texto hoje como o texto principal desta mensagem, porque nós gostaríamos de falar de alguns aspectos que são de suma importância para nós como igreja. Eu me lembro que há alguns anos atrás, bastante anos atrás, eu estava até conversando com o Ribamar aqui à tarde, atrás, agora há pouco, né? Quando a gente era bem jovem, tu lembra disso, lembra, Ribamar? Tu lembra quando tu era jovem? Quando nós éramos bem jovens, a gente participava de um JAs aqui na igreja. E no JA tinha um concurso de velocidade bíblica, né? E eu lembro que o irmão mal falava o texto e alguém rapidamente já encontrava ali Abacuque. Abacuque é o terror da garotada. Pergunta aí para achar Abacuque na Bíblia, nem no índice eles conseguem encontrar. E aí a pessoa via, achava rápido, era uma coisa bem dinâmica, e tinha concurso de quem falasse mais versículos, né? E aí tinha uns aproveitadores que falavam Jesus chorou, mas a gente ia seguindo, né? E a gente percebia que a igreja naquela época era uma igreja que tinha uma boa bagagem de conhecimento. Eu lembro que alguns anos atrás, algumas pessoas aí do meio evangélico, eles não batiam de frente com adventistas de qualquer maneira. O povo adventista era conhecido como o povo da Bíblia. E nós carregamos esse título por muitos e muitos anos. Porque desde a mais tenra idade, nós éramos ensinados a ter contato com a Bíblia, conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, estudar a Bíblia a fundo. E dificilmente você encontrava um adventista que não fosse capaz de dar um estudo bíblico. Os nossos jovens, as nossas crianças, aprendiam nas suas classes de escola sabatina a memorizar textos inteiros. E o tempo passou, e nós chegamos a 2025. E, infelizmente, muitas dessas coisas que eu acabei de mencionar aqui não são mais realidade em nosso meio. Nós não somos mais o povo da Bíblia, não somos mais o povo do estudo bíblico. Dificilmente você encontra em nosso meio uma igreja que tenha duplas missionárias efetivas em atividade. E o número começa a ficar cada vez mais triste quando nós vamos encarar a realidade da escola sabatina. Eu trouxe alguns dados aqui esta manhã para a gente poder compreender. Esses dados, eles não são tão novos, mas foi a última pesquisa que foi feita em relação à escola sabatina, ela é de 2022. Falando da América do Sul, onde nós somos 2.624.476 membros em toda a América do Sul. Desse montante de membros, de quase 3 milhões de membros na América do Sul, 45% deles participam ativamente da escola sabatina. Uma igreja de 100 membros, só 45 participam ativamente da escola sabatina. A grande maioria chega do meio para o final da escola sabatina ou chega mesmo só para o culto divino. 41% dos irmãos da igreja têm lição da escola sabatina. Uma igreja com 100 membros, só 41 membros têm a lição da escola sabatina. E desses 41 membros que têm a lição da escola sabatina, 51% estudam a lição diariamente. De 100 membros, só 41 têm a lição. Dos 41, só 22 estudam a lição todos os dias. 16,7% dão estudos bíblicos.
Veja, não é da igreja. É dos que estudam a lição, só 16% dão estudos bíblicos. Uma igreja com 100, 51 tem lição, só 22 estuda. Desses 22, só 3 pessoas dão estudos bíblicos. Estes números, eles nos desafiam a pensar de forma mais profunda sobre o nosso papel como adventistas. O que estamos fazendo, o que estamos pensando e qual é o nosso objetivo. É conhecido mundialmente, não é de hoje, desde que foi criada, que a escola sabatina é o coração da igreja adventista. E com estes números que eu acabei de ler, eu poderia dizer para você hoje que a escola sabatina sofreu um infarto quase fulminante. O coração está ruim, está na UTI, batendo fragilmente. Lembra quando eu falei sobre velocidade bíblica, concurso de versos bíblicos? Isso é fundamental, era fundamental e precisa voltar a ser fundamental. E como é que nós conseguimos agregar esse conhecimento todo e todo esse valor? A escola sabatina é um reflexo daquilo que nós somos, como estudantes da palavra de Deus. Se hoje não somos mais o povo da Bíblia, é porque não somos mais o povo da escola sabatina. Se não conhecemos mais tantos versos de cabeça, é porque não estamos mais estudando a lição da escola sabatina, que insiste em trazer o verso para memorizar. Se não conseguimos mais achar o livro de Abacuque com facilidade na Bíblia, é porque nós não estamos mais estudando a lição da escola sabatina. Algum tempo atrás, um jovem adventista entrou num ônibus coletivo, indo para sua casa, e sentou do lado de uma pessoa no ônibus, e a pessoa estava lendo a Bíblia. E ele esticou meio que o pescoço assim para ver o que a pessoa estava lendo na Bíblia. E a pessoa percebeu e virou para ele e disse: "O senhor é evangélico?" E ele disse: "Eu sou adventista." E aí aquele senhor disse assim: "Faz muito tempo que eu esperava por esse momento, de ter um adventista sentado do meu lado." Aí ele ficou assim meio lisonjeado, né? Por quê? Porque eu tenho uma pergunta para te fazer. Pois faça. Em Oséias 2:11, Deus diz que Ele vai acabar com os nossos sábados. Se Deus acabou com os sábados lá em Oséias, por que vocês ainda guardam o sábado até hoje? Em Colossenses 2:16, diz que o sábado foi anulado na cruz. Por que vocês teimam ainda com esse negócio de sábado? O irmão adventista se levantou, puxou a cordinha do ônibus e desceu. Saiu correndo, covardemente. Culpa dele? Sei. Mas uma coisa lhe faltava. Não era conhecimento. Será que... Não responda isso para mim, responda para você mesmo. Será que se fosse você no lugar daquele adventista, você daria conta do recado? Conseguiria explicar por que você ainda guarda o sábado?
nós sempre tivemos como adventista a maior faculdade de teologia do mundo à nossa disposição toda semana e todos os sábados, que se chama Lição da Escola Sabatina. Tem irmãos que têm coleção de lição da Escola Sabatina. Tem todas as lições numa caixa até hoje, desde a primeira. Isso aqui é teologia pura. Isso aqui é um alimento diário, é um maná. Isso aqui eu posso dizer assim que é a nossa vida. É verdade que às vezes a gente se depara com algumas situações que nos impedem um dia ou outro de estudar a lição, mas isso não deve ser uma regra, não deve ser todo dia. Mas eu fico me perguntando como adventista o que eu seria sem a lição da Escola Sabatina. Isso aqui para mim é muito importante. Se tem uma coisa na igreja que eu amo de coração, é a Escola Sabatina. Quando eu voltei para a igreja, que eu fui rebatizado em Goiânia, lá em 2011, eu nem fui batizado direito, e a primeira coisa que viraram para mim e disseram: ano que vem tu vai ser diretor da Escola Sabatina. Eu disse: meu Deus, eu estou voltando para a igreja agora, já vou ter que ser diretor da Escola Sabatina. Eu vou ser a veia horta, né? Da Escola Sabatina. A Escola Sabatina, muitas das vezes, na igreja, ela é aquilo que é o seu diretor. Ela é o reflexo dele. É a sombra dele. Se o diretor for bom, for ativo, for cristão, a Escola Sabatina será uma bênção para todos. Se o diretor for meia boca, a realidade da Escola Sabatina não será muito diferente. A Escola Sabatina deve pulsar forte no coração do diretor primeiro. E ele deve deixar isso transbordar para os irmãos. Hoje nós vivemos uma era que a Escola Sabatina ela se mistura com um pequeno grupo. A nossa unidade de ação deve ser o nosso PG. Mas por que isso? Isso não seria propício para se criar panelinhas dentro da igreja? Bom, se você entende assim, tudo bem. Não deixa de ser uma panelinha, porque são 12 irmãos ali que vão estar mais juntos, mais próximos, que vão ter mais contato, que vão ter mais comunhão, que vão estar todos os sábados debatendo a lição da Escola Sabatina. Mas, por outro lado, a Escola Sabatina ela vai te ajudar em muitos aspectos, como cristão, como adventista. Eu não nasci sabendo pregar. Pelo contrário, eu era bem tímido, eu tinha medo de microfone. Quando falavam para mim que eu ia falar na frente, eu já me tremia antes de me entregar o microfone. Mas na Escola Sabatina foi que eu comecei a perder essa timidez. E sabe quando foi que ela foi banida da minha vida completa? Foi num pequeno grupo. Eu participava de um pequeno grupo. Nós tínhamos o líder do pequeno grupo, um irmão já bem idoso, já tinha uns 75 anos ou mais, mas ele era bem ativo, bem fervoroso, e ele dirigia aquele pequeno grupo com maestria. Só que ele foi acometido de um câncer na cabeça, e ele fez os tratamentos, fez quimioterapia, e acabou não suportando e veio a falecer. Mas antes dele falecer, ele me convidou para fazer um culto de pôr do sol na casa dele, e eu fui. E no final dos pedidos, que a gente lá faz os pedidos primeiro para depois orar, logo em seguida a gente lê a palavra e faz a oração final. Ele olhou para mim e disse assim: o meu pedido é que você continue à frente do pequeno grupo, no meu lugar. Não deixe esse pequeno grupo morrer, porque o meu coração está nesse pequeno grupo. E eu confesso que eu fiquei lisonjeado, mas ao mesmo tempo eu fiquei com medo, porque eu estava voltando para a igreja, não estava ainda bem firme, ainda não sabia exatamente o que eu estava querendo. Mas eu aceitei ali, aquele pequeno grupo não era um pequeno grupo, eram 20 pessoas. E
E foi no pequeno grupo que eu aprendi a pregar. Que eu perdi a timidez. Que eu comecei a me desenvolver como líder. Foi no pequeno grupo. E o pequeno grupo unido à escola sabatina, à unidade de ação. E dentro dos pequenos grupos, nós tivemos o privilégio de poder tirar dali dons que estavam escondidos. E dali nós formávamos nossas duplas missionárias. E tínhamos estudos bíblicos regularmente, semanalmente. E naquele tempo tinha na parede da igreja um quadro com os números da igreja para o ano todo, né? Com objetivo de batismo, quantos batismos, não sei o quê, um monte de dados que a gente preenchia ali. E a igreja lá do Jardim Guanabara, em Goiânia, todo final de ano apresentava ali aqueles números, e era interessante. Só que nós estamos numa realidade da igreja contemporânea em que a igreja está passando por uma crise de identidade. E essa crise de identidade não começou hoje, nem o ano passado. Ela já vem se arrastando ao longo de anos. Eu mesmo, quando voltei para a igreja, eu cheguei a pensar o seguinte: eu saí de uma igreja adventista, estou voltando para a igreja adventista, mas não é a mesma igreja que eu saí. Sabe aquela igreja do Jardim Guanabara, quando eu entrei? Tinha 180 membros, se eu não me engano. Nós pegamos os últimos 10 anos daquela igreja, os últimos 10 anos, o Ministério Pessoal fez um levantamento, e aquela igreja, há 10 anos atrás, a partir daquela data, lá em 2011, há 10 anos atrás, aquela igreja tinha 250 membros. Presta atenção. Quantos membros tinha a igreja quando eu falei? 180. 10 anos atrás, a igreja tinha 250 membros. 10 anos atrás. Ao longo desses 10 anos, a igreja de 250 membros batizou 320 pessoas. Em 10 anos, o trabalho missionário daquela igreja chegou ao número de 320 batismos. Em 2001, eu tinha 250, batizei mais 320. Em 2011, eu tenho 180. Tem alguma coisa errada. Para onde foram esses batizados? E mais, eles foram ainda levar alguns com eles. A gente percebe que o quão falta faz em uma igreja uma classe de discipulado dentro da escola sabatina. Deve ter todas as classes de adulto, de jovem, de criança, roda o berço, juvenil, todas elas devem ter, mas deve ter a classe do discipulado. As pessoas estão entrando aqui, estão se batizando, estão indo embora, sem saber sequer o que representa ser um adventista do sétimo dia. O novo batizado, ele deve aprender a amar a escola sabatina na classe do discipulado. É ali que ele descobre os seus dons, os seus talentos. É ali que ele começa a descobrir que ele está no primeiro amor. Que ele está naquela fome, naquela sede. É ali que ele começa a querer falar. A boca dele não quer ficar fechada. Ele quer falar, ainda que ele fale completamente descontextualizado do que está se estudando. Mas ele quer falar. Deixa ele falar. Deixa ele se soltar, deixa ele mostrar quem ele é. Deixa ele se descobrir. Irmãos, a Bíblia diz lá em João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna. E são elas. Como é que eu encontro a vida eterna, irmãos? Examinando as Escrituras. Mas, irmão, o senhor está falando de lição de escola sabatina. Mas a lição de escola sabatina está servindo de aio para te levar à Bíblia. Está te conduzindo à Bíblia. Está te levando por um caminho que você precisa caminhar.
Se eu te fizesse uma pergunta hoje, qual é o papel da escola sabatina hoje na vida da igreja? A escola sabatina é o maior ministério missionário de uma igreja. Não existe missão para um adventista sem escola sabatina. Você quer fazer um teste? Vai no YouTube lá e bota lá lições da escola sabatina da Novo Tempo, aquele programa da Novo Tempo, de 4 pastores lá sentados. Depois que você abrir qualquer vídeo daqueles lá, você vai nos comentários e leia os comentários. E perceba a quantidade de pessoas que estão sendo alcançadas pela lição da escola sabatina. Uma vez um irmão disse para mim que ele gostaria muito de ser professor da escola sabatina, mas ele não tem nenhum dom para isso, nenhum talento. Ele disse que ele não consegue se ver como um professor de escola sabatina. Eu disse, amigo, tem uma escola de graça para tu aprender a ser professor de escola sabatina. Lições da Bíblia, TV Novo Tempo. Aqueles 4 pastores estão ensinando com maestria como é que se passa uma lição no sábado pela manhã. O tempo, principalmente, é um fator considerável, porque eles ali estão cronometrados e eles respeitam o tempo da lição da escola sabatina. Eles não passam 1 minuto sequer, porque ali é televisão. E em 40 minutos, eles conseguem abordar todos os tópicos da lição da escola sabatina. Todos. Por que nós não conseguimos? Eu vi gente falando que 40 minutos é muito pouco para uma lição de escola sabatina. É verdade que tem lição da escola sabatina que se a gente pudesse não ter a pregação e ficar nela até meio-dia, a gente ficaria. Eu já tive essa vontade de expandir a lição da escola sabatina e levar até o final. Porque tem lições da escola sabatina que nos prendem nos bancos, a gente fica maravilhado com o conteúdo que a gente está estudando. Todas são maravilhosas, mas tem umas que tocam mais do que as outras. Nós só temos um objetivo como cristãos. Além de ser salvos, temos um objetivo. A identidade da Igreja Adventista diz que nós somos missionários desde o nascimento. Desde o batismo. E essa igreja precisa voltar a ser missionária. Eu estava ali agora sentado enquanto a Tânia cantava aqui com o Ribamar. E eu estava olhando para os bancos da igreja do Monte Castelo. Eu não me lembro de vir para cá e ver tantos bancos vazios, tantos lugares vazios, num sábado pela manhã. Essa igreja sempre foi lotada. Eu lembro que a igreja era tão cheia que ficavam pessoas ali naquela parede em pé, ainda ficavam pessoas dentro da salinha das crianças ali, ó, porque não tinha lugar para acolher todo mundo. Aí veio a pandemia, que isso aqui é um reflexo ainda da pandemia, porque foi a pandemia que esvaziou a igreja. Pessoas começaram a se acostumar com o culto online e pararam de vir para a igreja. E aquilo ali foi uma porta aberta para eles saírem da igreja e abandonar de vez. Sabe? Nós precisamos voltar a encher os bancos dessa igreja. E a única forma de nós fazermos isso é sair da nossa zona de conforto e se propor a pregar o Evangelho. Gente, dar estudo bíblico não é nenhum mistério. A coisa mais simples que tem é dar estudo bíblico. Escolher uma boa dupla missionária e passar a trabalhar nisso. Uma dupla missionária efetiva vai formar um pequeno grupo forte que vai fazer uma grande unidade de ação de escola sabatina que vai trazer uma igreja forte. A pessoa começa de pequeno e vai crescendo dentro da igreja. O novo na fé, ele tem que chegar aqui, ele tem que se sentir primeiramente acolhido, depois amado, mas ele tem que se sentir que ele também tem um papel aqui dentro. Que ele é importante. Ele tem que sentir isso. É obviamente que o manual da igreja, eles nos traz algumas
ressalvas quanto a novos na fé, com determinados cargos de igreja, algumas coisas que a gente tem que ter esse cuidado, mas a gente precisa colocar na mente dos novos na fé que eles não estão aqui a passeio, não é turismo. Não é apenas para conhecer uma igreja, não é só mais uma igreja. A igreja adventista não pode ser só mais uma igreja. Um outro número que me assusta bastante. Eu já estou com 48 anos de idade. E eu nasci nessa igreja aqui do Monte Castelo, cresci aqui. Fui apresentado aqui como criança, como bebê. Pastor Solano que me batizou. Aqui. Cresci aqui vendo Vila Nova cantando. Cadi, pregando. Donato. Irmão Liberalino. Feitosa e muitos outros. E eu me assustei quando eu comecei a ver, em alguns lugares, pessoas de outras denominações dizendo que são ex-adventistas. Eu me assustei com isso, quando eu ouvi pela primeira vez. Ex-adventista em outra denominação. Eu não conhecia isso, irmão Villanova. O que eu sabia, até por experiência própria, é que uma vez adventista, para sempre adventista, ainda que esteja fora da igreja. Porque ele sempre pensou, hoje eu estou fora, mas no dia que eu voltar, é para a igreja adventista, porque é lá que tem a verdade. Era ou não era assim? Mas hoje não, hoje tem gente na Batista, na Assembleia, que já foram adventistas. Pelo menos eles dizem que foram adventistas. Será que eles foram adventistas? Eles passaram por aqui, foram batizados, tiveram o nome escrito lá no livro de membros da igreja, participaram de escola sabatina, talvez até pregaram. Mas eles não foram adventistas. Porque para ser adventista, é preciso saber o que significa ser adventista. Isso só é possível dentro de uma escola sabatina. Só é possível doutrinar pessoas na classe de discipulado e na escola sabatina. Estudo bíblico, por mais que ele seja muito bom, mas ele não tem esse papel. O papel do estudo bíblico é abrir o coração da pessoa para que ela possa sentir o desejo de se entregar a Cristo. O papel do evangelismo é consolidar uma decisão que já foi tomada no estudo bíblico. Hoje nós estamos usando o evangelismo para batizar. Mas esse não era o papel do evangelismo. O evangelismo de 15 noites, 20 noites, série de conferência de 3 meses. Imagina se a gente ainda fizesse isso. Quem aqui suportaria ficar 3 meses vindo para cá toda noite? Série de conferências. Mas tudo isso, o evangelismo, ele era apenas para consolidar decisões de pessoas que já estavam recebendo estudos bíblicos através das duplas missionárias, através do pequeno grupo e da escola sabatina. Mas sabe o que estamos fazendo? Estamos indo para um lugar que a gente nunca passou, arma a tenda, passa lá 15 noites e traz um monte de gente para dentro da igreja. Aí esses que nós trazemos para dentro da igreja, é mais ou menos assim, vamos imaginar aí, nós temos um público de 300 pessoas toda noite. Dessas 300 nós vamos batizar 100. Dessas 100, 50 só batiza, mas nem pisa aqui. Só batiza, nem pisa, nem vem aqui. Os outros 50 vão vir. Alguns vão passar uma semana e vão sair. Outros vão ficar até um pouco mais de tempo, mas vão saindo também. Vai diminuindo. Daqueles 100 iniciais só tem 8. Aí desses 8, eles começam a trazer ideias de fora. Porque eles não foram discipulados. Eles não têm uma ideia real do que significa ser adventista. E aí eles pensam que tudo que fala de Jesus é bom. Aí começam a trazer ideias de fora. E o pior de tudo, que eles são poucos. Mas eles influenciam. E a igreja foi sendo influenciada. E Jeremias 6 diz que fomos tão influenciados que nós precisamos procurar pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andar nele. Nós temos que voltar. Nós temos que voltar a ser um povo missionário. Nós temos que voltar a ser o povo da Bíblia.
A nossa escola sabatina precisa voltar a ser forte, atuante. Os nossos pequenos grupos devem ser celeiros de dons e talentos. E escolas bíblicas para quem precisa. Aonde nós paramos, aonde estamos errando, o que podemos fazer para corrigir. Só depende de nós. Eu não posso cruzar meu braço e dizer a minha classe de escola sabatina não é boa por causa de fulano, fulano, fulano e fulano. Não é assim que se consertam as coisas. Você tem que dizer em primeiro lugar, a minha escola sabatina não está boa porque eu estou deixando a desejar. Eu. A mudança começa em mim e não no outro. Não importa se o outro está fazendo ou deixando de fazer, se está certo ou está errado. Importa o que eu estou fazendo. Aonde eu preciso melhorar, aonde eu preciso, o que eu preciso renunciar, o que eu preciso agregar, que sacrifício eu tenho que fazer. Eu tenho que olhar para mim e dizer, a escola sabatina não está boa por causa de mim. Porque se todos nós pensarmos assim, a escola sabatina vai ser, de fato, o coração da igreja, saudável, que nunca vai passar numa UTI. Nunca. Quando o irmão Jaime me convidou para pregar e disse para mim que eu tinha que falar da escola sabatina, ele não sabe o tamanho da alegria que eu fiquei, porque eu amo a escola sabatina. Eu já fiquei em lugares como missionário que não tinha igreja adventista. Eu estava lá apenas para dar estudos bíblicos e fazer evangelismo. E não tinha igreja. Quando chegava um sábado pela manhã, eu tinha que reunir com os alunos que estavam indo para o evangelismo. Mas não é a mesma coisa. Era eu na frente fazendo tudo. E eu ficava assim, eu sentia falta de uma boa discussão dentro de uma escola sabatina. Eu estou encerrando já, mas eu não posso deixar de falar isso. Hoje de manhã, quando eu entrei aqui na igreja, eu sempre gosto de sentar por ali assim, na classe do irmão Jaime. Mas quando eu cheguei, eu vi que o irmão Jaime não estava ali e a classe dele também não tinha ninguém ali. Eu falei, eu vou para onde? Aí eu olhei para cá, procurando Vila Nova, também não olhei Vila Nova aqui. Eu digo, Vila Nova também não está ali, eu vou para onde agora? Aí procurei o irmão Jorge, olhei e não vi. Meu Deus. Aí olhei Ribamar sentado bem ali assim. Falei, vou fazer dupla com Ribamar. Vou sentar ali. E olha, vou te falar uma coisa. A classe, de quem é a professora dessa classe mesmo? Como? Está de parabéns. Foi uma das melhores recapitulações de lições que eu vi no Monte Castelo. Nós podemos trabalhar isso, podemos melhorar isso. Nós podemos ter de volta, o nosso coração na escola sabatina. Só depende de nós. Eu oro a Deus para que Ele possa nos abençoar de fato e nos fazer entender que nós estamos desperdiçando aquilo que temos de melhor. Que o nosso coração possa ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus e que possamos fazer desse ministério o ministério da salvação de muitas almas que estão perdidas. Nós vamos ouvir agora uma música especial. Enquanto o Ribamar se prepara com a irmã Tânia, eu queria deixar um convite a todos vocês. Sábado que vem nós teremos a programação da Igreja Acolhedora, aqui no Monte Castelo. E desde agora você já está convidado a comparecer conosco. O Senhor é meu bom pastor, sei que nada me faltará.
campinas muito verdejantes e águas calmas me guiará. Vem, minha calma, refrigerar, refrigerar e nas veredas de retidão, vem me guiar com amor. Mesmo andando à sombra da morte, mal algum jamais temerei, pois comigo irás cada instante e seguro em ti estarei. Com óleo santo me ungirás, me ungirás e minha taça transbordarás, transbordarás de favores. E em tua casa, dias sem fim, junto de ti viverei. E em tua casa, dias sem fim, junto de ti viverei. O primeiro sintoma de que a escola sabatina está indo muito bem, obrigado, são a formação de pequenos grupos e o fortalecimento dos mesmos. Uma igreja que tem pequenos grupos ativos é uma igreja onde a escola sabatina funciona. Vamos reativar nossos pequenos grupos. Vamos fazer do nosso pequeno grupo pontos de luz para a salvação de almas. Vamos fortalecer a nossa escola sabatina. E vamos voltar a ser o povo da Bíblia. Em nome de Jesus. Santo e maravilhoso Deus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de fazer parte da maior escola do mundo, que é a escola sabatina. Obrigado, Senhor, porque essa ideia veio da tua mente. Foi desenvolvida por homens e tem sido uma bênção na Igreja Adventista desde que tudo isso começou. É verdade que chegamos em uma época, tempo do fim, onde as profecias dizem que o conhecimento aumentaria lá fora. Mas aqui dentro não pode ser diferente. O conhecimento tem que acompanhar. E nós temos esse presente vindo do céu, que é a escola sabatina. E peço que o Senhor abençoe esta igreja. Abençoe o diretor desse ministério, os seus associados, os seus professores, os seus alunos. Coloque no coração uma fome e uma sede por essa lição, por esse estudo, pelo estudo da tua palavra, para que possamos ser de fato transformados pelo teu poder e poder participar daquela que será a maior sala de escola sabatina do mundo,
lá nas mansões celestiais. Obrigado por tudo. Nos despede em paz. Nos leva de volta para nossas casas em segurança. Perdoe todos os nossos pecados. É o que te oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Sejam bem-vindos à casa de Deus, o lugar que reúne os filhos seus. É com alegria que convidamos você para estar conosco no programa Igreja Acolhedora, onde celebraremos o Dia da Igreja Acolhedora. Este é um momento único para renovarmos nosso compromisso de ser uma igreja que não apenas prega o amor, mas vive e transmite esse amor a todos ao nosso redor. Durante o programa, seremos desafiados a refletir sobre o papel fundamental que desempenhamos como igreja. Seremos chamados a amar, acolher, atender e acompanhar a todos, sem exceção, com o coração aberto e disposto a servir. Acreditamos que juntos podemos ser o reflexo do amor de Cristo, acolhendo, atendendo e acompanhando aqueles que estão ao nosso redor. A igreja não são paredes, mas uma comunidade viva, onde cada um tem o poder de transformar vidas através do carinho, da compaixão e da ajuda mútua. Venha fazer parte deste momento especial de nossa igreja e junte-se a nós nessa missão de ser a verdadeira igreja acolhedora. O seu compromisso e a sua presença fazem toda a diferença. Juntos, podemos criar um ambiente de amor e acolhimento para todos. Contamos com a sua presença. Esta é nossa igreja, o nosso lar. Na casa de Deus, todos têm seu lugar. Todos sejam bem-vindos à casa de Deus, lugar especial que reúne os filhos seus.